companheiros e companheiras, sejam muito bem-vindos. Boa tarde, amigo Marcos, mais uma vez a gente aí reunido, seja bem-vindo. É verdade, Dessiné. Um abraço a você. Mais uma vez estamos aqui juntos para o nosso programa na Era do Espírito. Um abraço a todos que estão aí nos acompanhando. Isso mesmo, Marcos, esses que estão agora, que vão verem, que vão nos assistir depois, né, que recebam esse nosso carinho, esse nosso abraço carinhoso. Companheiros, hoje o Marcos trouxe para a gente, né, o tema O Poder do Amor na Educação. Daqui a pouco eu passo a palavra para ele, mas como sempre a gente faz, né? Vamos aí fazer uma oração, né? Vamos aí ter esse momento de harmonização. Vamos serenar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Vamos conversar com o Pai. Vamos agradecer. Vamos aí colocar à sua disposição os nossos melhores sentimentos e pensamentos para que Ele possa envolver esses nossos irmãos, essa família espiritual a qual pertencemos, que não tem como nós essa oportunidade que estamos tendo de refletir, de entender melhor esses ensinos que o nosso irmão Jesus nos trouxe. Gratos também a esse irmão que veio por amor aí nos ensinar essa lei do nosso Pai e a estes benfeitores que, como nós, a cada dia buscam a sua melhoria, buscam o seu progresso, mas que estão de braços abertos, nos acolhendo e nos envolvendo, para que nós também possamos ir a cada dia nos aproximando mais dessas leis do Pai, consequentemente, mais do nosso irmão Jesus e do nosso Pai. Que assim seja, graças a Deus. Marcos, agora é com você. Fica aí à vontade. Muito bem. O poder do amor na educação. Vamos relembrar aqui o educador Johann Heinrich Pestalozzi, simplesmente Pestalozzi, que viveu de 1746 a 1827, porque Pestalozzi sempre declarou, durante toda a sua vida, que o amor é o fundamento da educação. E, claro, antes dele, isso já havia sido falado, como depois dele nós temos diversos educadores que também sempre disseram que o amor é a base, é a essência da educação. Mas, apesar disso, você que está aí nos acompanhando, está nos assistindo, já deve ter ouvido, se é que você mesmo já não usou essa expressão, em relação a alguém, né? Ainda mais quando é ligado à família, ou é aluno. Você já ouviu a expressão assim, fulano ou fulana? Isso não tem jeito. Olha, né? Se o amor é a base, haja amor, viu? Porque, meu Deus, você já não ouviu uma expressão parecida com isso? Como se, então, aquela criança, aquele jovem ou aquele adulto não tivesse mais solução e que nem o amor poderia dar solução? Bom, calma, porque nós encontramos em O Evangelho segundo o Espiritismo, essa obra magistral, assinada por Allan Kardec, trazendo também os ensinos dos espíritos superiores, nós vamos encontrar uma fala que destrói por completo esse pensamento, de que nem o amor consegue dar jeito. Dá jeito, sim. Vamos à fala? Daqui a pouco eu vou dizer quem falou isso e onde está. Abrindo aspas. Vamos colocar aqui. Cadê? Olha só, né? A fala escapou de mim aqui no livro, mas ela está aqui de volta. Pronto, já achei. Está aqui. Prestando atenção, abrindo aspas. Não acrediteis na esterilidade e no endurecimento do coração humano, que cederá, mesmo de mau grado, ao verdadeiro amor. Este é um ímã a que ele não poderá resistir, e o seu contato vivifica e fecunda os germes dessa virtude,
que estão latentes em vossos corações. A terra, morada de exílio e de provas, será então purificada por esse fogo sagrado, e nela se praticarão a caridade, a humildade, a paciência, a abnegação, a resignação, o sacrifício, todas essas virtudes filhas do amor. Não vos canseis, pois, de escutar as palavras de João Evangelista. Sabeis que, quando a doença e a velhice interrompiam o curso de suas pregações, ele repetia apenas estas doces palavras: meus filhinhos, amai-vos uns aos outros. Fechando aspas. Bem, eu disse que essas palavras estão em o Evangelho segundo o Espiritismo, pois elas estão no seu capítulo 11, no item 9, palavras dos nossos amigos espirituais. E você que acabou de ouvir essas palavras, deve estar aqui pensando, olha, com toda sinceridade, os espíritos se equivocaram. Porque eles falaram isso lá em 1864, quando o livro foi publicado. Olha para o mundo atual. Minha gente, é muita corrupção, ameaças, guerras, violência de tudo quanto é jeito. E eles ainda afirmaram lá em 1864 que o amor é igual a um imã e que vai atrair todo mundo. Ah, não, não é possível, porque se fosse verdade já teria acontecido. Até porque, cá para nós, né? Tem mais de 2000 anos que Jesus disse amai-vos uns aos outros, e nós estamos nos destruindo. É isso que nós estamos fazendo. Calma. Essa percepção, ou essa visão do mundo, ela, na verdade, é distorcida, é equivocada. Não estamos aqui dizendo que não existe ódio, que não existe guerra, que não tem violência. Não, porque tudo isso está aí, de portas escancaradas para vermos. Mas também existe amor, também existe caridade, existe bondade, existem ações de paz. Também existe luta pela justiça social. Tudo isso também está presente no mundo. Porque a força do amor vem semeando, vem trabalhando, vem produzindo. E pela lei da reencarnação, nós vamos aprendendo. Hoje, ainda podemos ser egoístas, orgulhosos, teimosos, não é mesmo? Mas chega uma hora que nós não suportamos mais isso. Chega aquele momento em que o orgulho começa a pesar. A dor começa a solicitar uma mudança. O tédio de fazer o mal e sempre o mal nos lança a começar a procurar algo diferente, que consiga preencher os vazios da nossa alma. É a força do amor que está agindo. Allan Kardec, no livro A Gênese, no seu segundo capítulo, quando ele trata de Deus, ele nos dá um exemplo maravilhoso para entendermos a força do amor. Ele diz assim: imaginemos o amor, a força divina, como se fosse um fluido, uma energia, que nós não vemos, mas sentimos a sua ação, como, por exemplo, a gravidade. Nós não conseguimos ver a gravidade, mas sentimos a sua ação aqui na Terra. E sabemos, então, que a gravidade existe. Então, o amor é essa energia divina que emana de Deus, está presente em todo o universo e em tudo. Podemos ver o amor? Não, não podemos ver o amor. Mas podemos sentir o amor? Ah, isso nós podemos. Quando alguém nos toca, nos abraça, quando alguém diz que nos ama, quando alguém chega e nos socorre quando estamos em aflição,
Nós sentimos o amor, mas não podemos ver essa energia. E quando somos tocados por uma cena que nos leva às lágrimas, é o amor. Mas nós não podemos vê-lo, mas estamos sentindo. Tem corações fechados, empedernidos, impermeáveis até certo ponto. Mas é o amor que chega e toca. É o amor que vai lá e começa a conquistar e desmontar aquela defesa. Muito bem, vamos para a escola. E aí nós temos aquele aluno rebelde. Aquele aluno que não quer saber de nada. Aquele aluno que resolve tudo na violência. Responde. Né? Ele é o problema. E nós temos uma amiga, hoje ela já está aposentada, mas foi professora do ensino fundamental durante toda a sua vida. E ela, então, nos contou um caso dessa criança. Era aquele rebelde, só dava dor de cabeça. E ela chegou num ponto que não sabia mais o que fazer com ele. E os colegas na turma só se queixando. E começaram a dizer que ele tinha que ser expulso. Não dava mais para mantê-lo na escola. Mas, como educadora, não, isso não pode acontecer. Sabe o que deve estar acontecendo? Ele deve estar com falta de amor. É isso que deve estar acontecendo. E eu preciso agir com amor. Além de professora, ela é espírita. Então, um dia ela entrou na sala de aula, reuniu a turma toda, e ele estava lá e disse assim, minha gente, olha só, eu vou colocar agora uma cadeira aqui do lado da minha mesa, tá? E a partir de hoje, isso aqui não é mais uma sala de aula. A partir de hoje, isso aqui é um hospital, mas é um hospital diferente, porque é o hospital do amor. Esta cadeira aqui do lado da minha mesa é a cadeira que vai abrigar o paciente, a pessoa doente. Tá? E nós temos aqui em sala, eu acho que nós temos aqui algumas pessoas que estão precisando do Hospital do Amor. O que vocês acham? Tem alguém aqui dentro que precisa do Hospital do Amor? Ah, a turma toda foi unânime. O fulano. Que vamos chamar aqui de João. Ah, o João precisa. Aí, mas por que o João precisa? Ô, professor, ele rouba o lanche da gente, bate na gente, xinga todo mundo, não sei o quê. Aí descreveram o quarto. E chegaram à conclusão que ele precisava do Hospital do Amor. Então ela chamou o João. Vem cá, João, vem comigo. Vem aqui comigo, vem cá. Vem cá, meu filho. Senta aqui nessa cadeira. Agora, sabe como é que funciona o hospital? E ele olhando para ela, sem entender nada, né? O Hospital do Amor funciona o seguinte. Você agora, todos os dias, você não vai ficar lá na sua carteira. Você vai ficar aqui do meu lado, nesta cadeira aqui. E você vai ser o meu ajudante. É isso mesmo. Você que vai me ajudar para dar aula. Você vai me ajudar a distribuir material, etc, etc. Eu sou a médica, você é o paciente, mas, na verdade, nós vamos trabalhar juntos. O que você acha? Tudo bem? Ele balançou a cabeça, meio confuso ainda, e aceitou. Mas, como isso aqui é um hospital do amor, vocês, ela olhou para o resto da turma, vocês são os enfermeiros. E tem que ajudar o João. Tem que ajudar o João a estudar, a conseguir aprender aqui o que nós estamos ensinando. Tem que ajudar o João no recreio. Enfim, vocês são os enfermeiros. Todo mundo entendeu? Todo mundo disposto a isso? E a turma toda achou maravilhoso aquilo. E o Hospital do Amor começou a funcionar. E o João como paciente. E foi tanta carga de amor que ela e os colegas deram a ele, foi tanto auxílio que foi dado a ele, que ele começou a se transformar. E chegou uma hora que ele teve alta. E outro aluno ali da turma foi eleito para o Hospital do Amor. E o João, que era rebelde, indisciplinado, violento, que não estudava, não queria saber de nada, que estava sempre revoltado com Deus e com todo mundo,
ele passou a ser um colaborador, um cooperador. A força do amor na prática. Por isso, o nosso amigo espiritual, no item 9 do capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, vem aqui nos dizer, e vamos passar a palavra a ele de novo, abrindo aspas, não acrediteis na esterilidade e no endurecimento do coração humano, que cederá, mesmo de mau grado, ao verdadeiro amor. Fechando aspas. Prestou atenção? Ele vai ceder ao verdadeiro amor. Então, existe um falso amor? Sim. Tanto que Jesus disse que entre nós existem os lobos em pele de ovelha. Não é um verdadeiro amor. É hipocrisia. Só que a criança, que é um espírito reencarnado, sente, percebe. E é por isso que o amor não tem força, porque não é amor. Então, o verdadeiro amor é como um imã que atrai para si a criatura humana. Relembrando, então, Pestalozzi, que o amor é o fundamento da educação, precisamos, então, amar. Amar a educação. Amar o educando que está conosco. Acreditar nele. E, por amor, ir até mesmo ao sacrifício. Você já assistiu o filme Escritores da Liberdade? Esse filme é baseado num caso real acontecido nos Estados Unidos, com uma professora numa escola que foi colocada para trabalhar com os piores alunos e que tinham condição social muito ruim, onde a violência é que predominava. Em Escritores da Liberdade, ela se sacrifica a vida pessoal e familiar dela para salvar aqueles jovens. E consegue. Ela cria o projeto Escritores da Liberdade. Leva-os à sintonia com a literatura, com a cultura. E depois, face ao sucesso, ela vai criar a Fundação Escritores da Liberdade, que hoje trabalha no mundo todo. Vale a pena. Procure esse filme aí no streaming, na internet. Escritores da Liberdade. É um caso real, onde o amor daquela professora, a luta dela, a crença dela em todos aqueles jovens, salvou a todos eles. E, aliás, os próprios jovens, na sequência, montaram o projeto com a professora. São os criadores da Fundação Escritores da Liberdade. E muitos deles trabalham até hoje na Fundação pela Educação com Amor. Então, o amor não apenas é o fundamento da educação. O amor é a força da educação. Acreditemos. Eu já contei aqui, em algum programa passado, acredito eu, a história do garoto Michael Jackson, lá nas terras de Minas Gerais, em que ele também era uma criança pequena que não queria saber de nada. E a professora lutou 3 anos consecutivos com ele, mas ele não mudava. A vida seguiu, anos passaram, e um dia, na rua em Belo Horizonte, um jovem parou na frente da professora, a abraçou e disse: professora, muito obrigado. E ela, vendo aquele jovem, não o reconheceu e ele se identificou. Sou eu, professora, o Michael Jackson. Aquele garotinho, lembra lá na escola tal, lá na educação infantil, assim, assim? Sou eu. Mas como você conseguiu se transformar dessa maneira? Graças à senhora. Porque a senhora sempre dizia: vamos, Michael. Você pode, Michael. Eu ajudo você, Michael.
Vem, Maico. E eu lembro disso até hoje. As outras professoras, quando a senhora foi embora, mudou de escola, nem queriam saber de mim. Então eu me inflamei, lembrava das suas palavras, das suas ações e passei a ser. E aqui estou eu agora. Muito obrigado, professora. Essa é a força do amor na educação. Essa força eu estudo nesta obra que estou recomendando a você, A Lei de Amor, que é um livro em que eu estudo o capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, seus itens 8 a 10, que trata justamente deste tema, a lei de amor. Acreditemos na educação, acreditemos no amor como a essência do ato educativo. E haveremos, então, de transformar as novas gerações e transformarão para melhor a humanidade. Bem, tínhamos isso a trazer hoje para essas nossas reflexões, mas eu sei que a Dicineia está querendo falar, a língua dela está coçando. Não é, Dicineia? Não estou certo? Gente, ele me conhece, tá vendo? Ele tá vendo eu aqui a hora que eu apareci, mas é impressionante, né? E para você ver, né, Marcos? Eu estava aqui pensando, você contou o caso, né? O quanto que é interessante. Pode ser que naquela hora, naquele momento, ele não tenha dado a resposta, né? Aí ele nada, ele não se transformou, porque a gente quer aquela resposta imediata. Mas aquele amor que ele recebeu ficou dentro dele. E ele lançou mão disso, né, para a vida dele. Então, para a gente nunca achar que a gente que está sendo perdido, que em algum momento aquele espírito vai acordar. E a hora que você começou a falar de amor e tudo, eu lembro sempre daquela frase de Pedro, né? Aí eu até abri aqui na coisa para me ver, porque eu só lembro daquela, o amor cobre uma multidão de pecados. Mas ele fala antes assim, mas sobretudo tem de ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Ou seja, né? O amor, ele é a resposta que nós precisamos, né? Para que a gente possa ir vencendo as nossas dores, para que a gente possa amenizar um pouco as dores dos nossos irmãos. E Jesus, ele não nos pede grandes feitos, né? Ele não nos pede grandes ações. Ele só quer que a gente faça a nossa parte, igual essa professora. Já pensou se ela não tivesse ligado, como outros tantos não ligaram, né? E aí a gente não vai julgá-los, porque cada um tem o seu problema, cada um tem as suas dificuldades. Você já pensou? O que seria desse espírito hoje? O que seria desse jovem? Então, às vezes o pouco, aquela atenção, né? Aquela professora que colocou a cadeira ali, transformou o outro, né? Naquele hospital de amor. O quanto que ela transformou aquele aluno, aquele espírito que necessitava dessa atenção, desse carinho, perceber isso. E às vezes a gente também, né? Então, assim, por que não, já que nós temos essa capacidade, sermos aquelas pessoas que vão compartilhar o amor, né? Deixar de olhar as coisas negativas, porque a gente olha para a pessoa e fala, olha lá, ó, aquele lá, igual você falou, não tem jeito. E aquele não tem jeito. Ou não, mas aquela pessoa confiou, não, ele tem potencial, ele é inteligente. Então, vamos canalizar isso, né? Vai fazer igual o Rio, vamos canalizar isso para o lado certo. Como é que a gente faz isso? Ah, eu não sei. Vou buscar o Marcos, que sabe, vamos trabalhar junto. O Marcos não sabe, mas o outro fulano sabe. Vamos trabalhar nós três. Não é verdade? Vamos buscar e canalizar essa energia que aquela criança tem, que aquele jovem, para o caminho certo. E mesmo que ele não responda naquele momento, porque a gente é muito imediatista, né, Marcos? Ô, Marcos, eu quero a resposta agora. Você tem alguma ideia? Não? Ah, então vou procurar outra pessoa. Porque a gente está muito imediatista hoje em dia. A gente não tem essa paciência, né? A gente não tem, não vou dizer nem paciência, não, mas essa serenidade de perceber que as coisas caminham devagar. E a nossa mudança, ela é devagar, ela é paulatina. Então,
como é que um espírito que a gente não conhece a história, que a gente tem que lembrar que as nossas crianças trazem aí, ó, gente, em outros programas a gente já falou disso, o Marco já falou, né? Que a gente traz aí uma bagagem, que a gente traz aí, né? Na nossa malinha aí, as nossas imperfeições, as nossas dores, as nossas qualidades, né? Então, a gente não sabe. Então, investir no amor, como nos diz Pedro, né? Vai cobrir essa multidão de pecados. Não que a gente vai ser, eu sempre gosto de, quando eu falo essa frase, de falar, não, gente, não é passar a mão, né, cobrir, assim, no sentido de deixar para lá, mas é cobrir no sentido de acolher, no sentido de guiar, né? Porque é importante a gente perceber que o amor, ele não toma o partido errado, ele sempre toma o partido certo. E ele sempre auxilia. Quando a gente tem para dar, eu falo com as minhas crianças, eu falo até com os meus filhos, né? Que o amor é um dos sentimentos, né? Que quanto mais a gente compartilha, mais ele cresce, né? Quanto mais a gente divide, quanto mais a gente dá, maior ele vai ficando. Então, se a gente pode aumentar a nossa quantidade de amor, vamos compartilhar mais, né? Vamos dar mais, vamos doar mais. E vamos fazer a nossa parte, mesmo que seja pequenina. E nunca achar que o pouco que a gente faz não interfere, não influencia nos corações dos outros. Porque mesmo que as pessoas não guardem o nosso nome, elas vão guardar a nossa atitude. Entendeu? Vão guardar os nossos atos de amor. Teve um programa atrás aí que você falou do motorista, eu não me lembro o título do nosso programa, que você falou do motorista de ônibus que escutou uns jovens que trabalhavam no shopping e parou para eles, era um domingo, não ia atrapalhar em nada, parou para aqueles jovens, né, fossem trabalhar, né? Além de ser um ato de ser educação, também é um ato de amor, né? Porque não colaborar com aquele que está indo, está alegre, para que a alegria, a felicidade dele continue, né? Multiplique aí e atinja os outros corações. Também é um ato de amor. Então a gente tem que saber que qualquer pequena coisa, um bom dia, uma boa tarde, como é que você está, né? Aquele olhar mais carinhoso, você está bem, né? Isso faz a diferença. Faz a diferença na nossa caminhada. É muito bom falar do amor, né, Marcos? A gente podia ficar falando aqui há um tempão, né? Mas gostei do livro, tá, gente? Com certeza, né? Eu ainda não tive a oportunidade de ver o livro do nosso irmão aí, A Lei do Amor, né? Mas vou lê-lo e com certeza vai estar aí nos auxiliando muito, né? Em abrir aí o nosso horizonte para entender melhor essa lei de amor. Meu amigo, mais uma vez, muito obrigada. Receba o nosso abraço carinhoso. Tá vendo, gente? Ele me conhece, né? Ele estava que eu estava coçando aqui para falar. A Dircineia quer falar. Aí, tá vendo? Ele me conhece. Irmãos, muito obrigada a todos vocês. Convido vocês, então, mais uma vez, aproveitando aí essa harmonia, esse amor que está vibrando no ar, a nos deixarmos envolver mais uma vez por esses benfeitores desse programa, deste momento de reflexão que está ao nosso redor. Que o nosso coração aí possa receber essas benesses e que nós possamos também compartilhá-la com o mais alto para que outros corações também possam ter a alegria desse momento, possam entender esse amor, essa lei de amor, esse amor de Deus. Que possamos sempre estarmos unidos em pensamentos, em comunhão com o bem, para que a nossa humanidade caminhe cada vez mais para o mundo de regeneração. Assim, agradecendo este momento, a oportunidade que temos, damos graças ao Pai, que assim seja. Mais uma vez, o meu irmão Marcos Dermário, nosso agradecimento, o nosso abraço carinhoso, e a todos vocês que estão agora e que virão depois, também o nosso muito obrigado, né? O nosso agradecimento, e aguardamos vocês na próxima quinta-feira. Fiquemos todos em paz e com Deus. Tchau, tchau, gente.
Portal do Consolador.